Fala, galera da academia, beleza? Melinati na área para mais uma aulinha de histologia e agora é hora da histologia do tecido conjuntivo. Olha que maravilha, né? A gente já falou de histologia do tecido epitelial e agora chegou a vez da histologia do tecido conjuntivo. Então, vamos só lembrar algumas coisas importantes. São apenas 4 os tipos básicos de tecidos que compõem os animais superiores: o epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso, né? Epitelial, muscular, nervoso, e todos esses aqui de baixo são exemplos de tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e o tecido conjuntivo sanguíneo, certo? Então, é disso que a gente vai tratar hoje. Tecido conjuntivo. Esse tal de tecido conjuntivo vem de qual folheto embrionário? Quando a gente na aula passada falou sobre tecido epitelial é derivado dos 3 folhetos. Aqui agora, especificamente sobre tecido conjuntivo, ele é derivado de apenas um folheto e esse folheto é mesoderme. Tá? Então, tem uma facilidade maior agora em termos de origem embrionária dos tecidos que a gente vai trabalhar. O tecido conjuntivo é exclusivamente derivado de mesoderme. O tecido muscular também é exclusivamente derivado de mesoderme. E o tecido nervoso é exclusivamente derivado de ectoderme. Então, o único tecido que traz confusão sobre qual é a sua origem é o tecido epitelial, porque ele deriva dos 3 folhetos e cada parte do tecido epitelial deriva de um folheto diferente. Então, bora lá. A gente está falando de mesoderme, do 3º folheto que surgiu no processo evolutivo, que quinidários ainda não tem, quinidários são diblásticos. Então, a gente encontra tecido conjuntivo na evolução dos animais apenas a partir dos remes achatados, os plateumintos. Vamos adiante, então. Como é que a gente caracteriza o tecido conjuntivo? Porque o tecido epitelial, vamos lembrar, foi caracterizado por células justapostas, poliédricas, pouca ou nenhuma matriz extracelular e uma forte adesão entre essas células. Já o tecido conjuntivo, vamos pensar no nome dele, conjuntivo, de conjunção, de conexão, né? Ele é um tecido que é responsável por fazer a união, a junção de outros tecidos entre si. Para isso, ele vai apresentar abundante matriz extracelular. Esse material fora da célula, né? Ele é caracterizado por apresentar uma grande quantidade de fibras, por apresentar também uma grande diversidade celular, a maior diversidade celular dos tecidos está aqui no tecido conjuntivo, não a maior quantidade por centímetro cúbico, mas a maior diversidade de células. O tecido conjuntivo é vascularizado e inervado na sua maior parte. Então, quase todos os tecidos conjuntivos têm vascularização e têm presença de nervos. A gente já vai falar das exceções. O tecido conjuntivo é derivado de células conhecidas como células mesenquimais. Está aqui, ó, no centro da imagem para vocês, uma célula mesenquimal indiferenciada. Essa célula mesenquimal indiferenciada é que é derivada das células mesodérmicas. Então, quando a gente fala que o tecido conjuntivo deriva de mesoderme, na verdade, a mesoderme forma a célula mesenquimal e a célula mesenquimal, veja, dá origem à célula mesotelial, a célula endotelial, dá origem, né, às células musculares lisas e dá origem, lá embaixo, que é o que interessa para a gente, que é tecido conjuntivo, dá origem a osteócito, dá origem a osteoblasto, dá origem a condrócito, dá origem a condroblasto, célula adiposa e o fibroblasto. Tá vendo essas 3 que foram colocadas aqui na parte de cima da figura? Essas 3 aqui vão fazer referência, deixa eu voltar alguns slides, fazer referência aqui, ó. Quando a gente fala de mesoderme, não está marcado que a mesoderme origina musculatura, que a mesoderme origina tecido epitelial do sistema genital, sistema circulatório. Então, o que está mostrando nessa imagem aqui é que essa célula mesenquimal é a responsável pela formação do tecido epitelial e pelo tecido muscular, derivado, obviamente, aqui de mesoderme. Beleza? Mas vamos focar aqui nessas células de baixo. Osteócito é a célula dos ossos, osteoblasto também, condrócito é da cartilagem, que é derivada do condroblasto, célula adiposa é a célula do tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo especial, e o fibroblasto é o principal tipo de célula que a gente vai encontrar. Isso aqui é uma figura, né, uma fotografia de um tecido, né, ainda indiferenciado com essas células mesenquimais,
que vão formar isso tudo que a gente está vendo. Então vamos seguir adiante. Aqui está um conjunto de questões que a gente vai ver ao longo dessa aula, são mais ilustrativas do que de teste, certo? Aqui já dá para saber qual é a resposta, né? A gente está numa aula de tecido conjuntivo e essa questão da Estadual do Ceará de 2019 tem 4 respostas. Qual você acha que é a resposta? É óbvio, mas vamos ler aqui para a gente entender como é que isso é perguntado no vestibular. Então, o tecido animal que é rico em matriz extracelular, é rico em células e fibras e, em geral, é vascularizado e que tem as inervações, é qual tecido? Lindo, que bonito, que maravilhoso. É o tecido conjuntivo. Então, essa questão que está aqui, ela é uma questão que sumariza para a gente o tecido conjuntivo. Vamos passar adiante. Funções gerais do tecido conjuntivo. Então, como a gente disse, ele é um tecido conectivo. Primeira função que a gente pode colocar é a capacidade que ele tem de realizar conexão e união com os demais tecidos. Ele também garante manutenção de forma e sustentação, né, do próprio elemento conjuntivo e dos outros tecidos. Ele é um caminho para vasos sanguíneos e fibras nervosas acessarem outros tecidos. Ele é o local por onde ocorrem as trocas de nutrientes metabólicos entre o sangue e os tecidos. Então, quando eu penso no tecido epitelial, que é avascularizado, que não tem vascularização, desculpa, que é avascular, ele recebe nutrientes e metabólicos, né, trocados com o sangue a partir do conjuntivo que está sob ele. Ele atua na defesa do nosso corpo contra a invasão de micro-organismos. Ele atua também na formação ali, de reparos do tecido epitelial, na cicatrização de tecidos e ainda é responsável por armazenamento de energia, está anotado aqui como estocagem de gordura. Tá? Então, essa primeira função aqui, é a função base para a nomenclatura do tecido conjuntivo, e aí a gente tem que fazer uma explicação. O tecido conjuntivo é organizado em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo de propriedade especial. Essa função que está aqui marcada é do tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? A gente não está preocupado, por enquanto, com os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Tá? Então, esse aqui é o TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. E aí, já que ele tem abundante matriz extracelular, já que tem muita matriz extracelular, vamos caracterizar e vamos marcar aqui as informações que são referentes a essa matriz extracelular. Então, tem a parte que é o conjunto das fibras, a matriz fibrilar, e a porção não fibrilar, que é conhecida como substância fundamental amorfa. Vou falar então primeiro da matriz fibrilar. Essas fibras são ou, chamadas de colagênicas, ou então de reticulares, que são tipo especial de colágeno, ou ainda de fibras elásticas, que também podem apresentar algum tipo de colágeno. Então vamos deixar uma coisa marcada aqui. O colágeno é o material proteico mais abundante dessa matriz extracelular do tecido conjuntivo. Eu posso ter colágeno com propriedade elástica, certo? Que é capaz de retornar ao formato original após ser distendido. Eu posso ter colágeno com propriedade reticular, que é resistente, ao processo de compressão. Mas, normalmente, as fibras colagênicas fazem isso que o nome está propondo. Colágeno, de colar, de fazer adesão. Elas são resistentes ao processo de tração. Então, quando eu tento separar uma estrutura da outra, ela vai colar e ela vai ser resistente a esse processo de tração. E essas fibras colágenas são produzidas por fibroblastos, que são as células mais abundantes do tecido conjuntivo propriamente dito, osteoblastos, que são células jovens do tecido ósseo, e odontoblastos, que são células jovens da nossa estrutura dental. As outras fibras aqui, eu vou parar de dizer que é de colágeno, eu vou manter a nomenclatura apenas de reticular, por quê? No conjunto das fibras reticulares, a gente tem outras proteínas que não o colágeno. E nas fibras elásticas, principalmente, várias outras proteínas. O colágeno aqui é apenas, vamos dizer, uma parcela ínfima, tá? E essa substância fundamental amorfa? O que é essa substância fundamental amorfa? É o conjunto de proteínas colágenas que não formam fibras, então não estão organizadas em longas estruturas, essa seria a ideia da fibra. Ainda, glicosaminos glicanos livres, quando eu faço a junção de aminoácidos com carboidratos, aqui eu tenho a formação do ácido hialurônico. Ainda tenho proteínas associadas com carboidratos, que são os proteoglicanos,
certo? Então, a proteína associada com glicosaminoglicanos, isso seria um protoglicano, glicoproteínas, carboidratos associados a proteínas, certo? E ainda fatores solúveis, e ainda água, gás, nutrientes. O que seriam fatores solúveis? Fatores solúveis seriam, por exemplo, sei lá, o íon sódio, um fator solúvel. E ainda temos as proteínas. Tem proteases, tem glicoronases, certo? Tem vários tipos de enzimas presentes ali. E aí, como a gente fala de matriz extracelular, fica parecendo que a matriz extracelular é a única coisa que eu vou encontrar no tecido conjuntivo. Mas não é verdade. Lembra que eu falei lá no começo que ele é o mais diversificado em termos de tipos celulares? Então, esta é uma imagem com uma parte dos tipos celulares que eu encontro em tecido conjuntivo. Nem tem todos os tipos celulares aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai retirar dessa imagem aquilo que não é célula, porque está marcado aqui porque a imagem ela quer dizer mais do que isso. Então, fibra elástica não é célula, fibra reticular também não é célula, fibra colágena também não é célula, matriz extracelular também não é célula, o capilar que está apresentado ali é uma estrutura de vaso sanguíneo, também não é célula do tecido conjuntivo, e o neurônio também não é célula do tecido conjuntivo. Então, tudo isso que está sublinhado aí é para marcar para vocês nessa imagem tudo que não é célula. Vamos olhar para as fibras. As fibras são todas estruturas proteicas alongadas. Percebeu esse formato alongado? Então, é isso que vai levar à ideia de fibra, tá? Então, quem são as células que eu encontro? Aqui, de novo, é tecido conjuntivo propriamente dito, tá? É um tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo de fato. Então, o que a gente vai encontrar de células aqui, ó? Tá aqui, tentei colocar na ordem e vou ver se está certinho. Temos o fibroblasto, temos o mastócito, o macrófago, o leucócito, neutrófilo, plasmócito e adipócito, tá? Então, o fibroblasto, o tipo celular mais comum, produz o colágeno, tá? Vários tipos de colágeno. Também a elastina, que vai garantir ali a estrutura da elasticidade do tecido. Proteoglicanas e glicoproteínas. Então, é componente aqui, né, do tecido conjuntivo e produz a matriz extracelular. O mastócito. O mastócito é uma célula residente de tecido conjuntivo que contém heparina, que é uma substância vasodilatadora, certo? Então, vai atuar em processos inflamatórios e contém ali também receptores para imunoglobulina do tipo E, que é responsável pelo processo de alergia. Temos o macrófago, célula importante para a fagocitose de agentes externos e de forma indiferenciada, então ele fagocita tudo que ele puder, numa defesa inata, uma defesa inespecífica, além, né, de garantir a secreção de substâncias que vão mediar a resposta imunológica, vão atrair outros elementos e a apresentação do antígeno para as células responsáveis pela continuidade da resposta imunológica. Temos também, né, ali está marcado leucócito, embaixo linfócito, mas aqui eu coloquei, né, um rascunho deles. Leucócito, temos os granulócitos, mais lá para o final da aula a gente vai dizer o que são e para que servem, e os agranulócitos. Por enquanto, eu só coloquei aqui leucócito como conjunto de células, né, brancas do sangue. Nem todas elas estarão aqui, por isso que eu marquei aqui o linfócito como a representante dos leucócitos no tecido conjuntivo propriamente dito. Neutrófilo, também é uma célula branca, né, de defesa, que realiza fagocitose especificamente de bactérias invasoras. E o plasmócito, derivado de linfócito B de bola, responsável pela produção de anticorpos. Então, a gente já falou, ó, de uma célula, que é o macrófago, duas células, que é o neutrófilo, terceira célula, que é o plasmócito, responsável pela defesa. E ainda tem que pensar que o linfócito também é uma célula responsável pela defesa. Então, a quantidade de células de defesa que eu tenho representadas aqui nesse meu slidezinho. E ainda a célula de armazenamento de gordura, que é o adipócito. Certo? Então, vamos seguir adiante. Vamos colocar aqui a divisão teórica e pedagógica de tecido conjuntivo, que eu já falei, mas não tinha apresentado. Então, com vocês aqui, o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em frouxo e denso, e esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ser encontrado, por exemplo, apoiando o epitélio da nossa pele, ele vai ser encontrado preenchendo espaços entre os órgãos do nosso corpo, ele vai ser encontrado em tendões, vai ser encontrado em ligamento articular, certo? E temos também o tecido conjuntivo de propriedades especiais.
O que ele difere do tecido conjuntivo propriamente dito? Que não necessariamente o tecido conjuntivo de propriedade especial vai apresentar para a gente aqui grande quantidade de matriz extracelular. Então vamos dar uma olhada nessa imagem que eu trouxe aqui, nesse recorte de imagem de tecido conjuntivo, que é um joelho observado lateralmente. Temos o tecido adiposo aqui, ó, que é o primeiro tecido conjuntivo de propriedade especial que está sendo apresentado. Esse primeiro tecido conjuntivo de propriedade especial, que tem as células ricas em gordura aqui, perceba, são células próximas entre si. Diferente da imagem que eu te trouxe antes, que eram células distantes entre si, que tinha uma abundância de matriz extracelular. Então, aqui, o tecido adiposo não vai ter grande quantidade de matriz extracelular. Ah, mas por que ele continua sendo tecido conjuntivo? Ele continua sendo tecido conjuntivo porque ele deriva dos outros tecidos, certo? Da mesoderme, das células mesenquimais, e ele é responsável também, em outros termos, por preenchimento, por absorção de impactos. Tá? Então, ele entra nessa definição tranquilamente. Aqui temos um recorte de tecido ósseo, certo? Que dá para perceber também que as células têm pouca quantidade de matriz extracelular entre elas, tá? O tecido cartilaginoso, as células podem ficar bem próximas umas das outras, e o tecido hematopoético, que é o sangue, que é um tecido conjuntivo de matriz líquida. Tá? Então é bem interessante a gente avaliar aqui as variações que a gente tem no tecido conjuntivo de propriedade especial. Mas vamos começar com o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Vamos falar dele. Tecido conjuntivo propriamente dito é dividido, como a gente já falou, mas não explicou, em frouxo e denso. Então, qual que é a diferença do frouxo para o denso? O frouxo, como o nome já sugere, né, ele tem uma pequena quantidade de matriz extracelular quando comparado ao denso. Então, aqui do lado esquerdo dessa imagem, temos, né, um recorte da pele da gente, mostrando aqui em cima tecido epitelial, que é a epiderme, e sob ela o conjuntivo frouxo, tá? E o denso está à direita da sua imagem, mostrando para a gente aqui as variações do denso não modelado e do denso modelado. Vamos dar uma olhada onde acontece cada um deles. Vamos lá. Tecido conjuntivo frouxo é responsável por preenchimento, apoio de epitélio, que é exatamente isso que está acontecendo bem aqui, né? Está apoiando o epitélio, revestimento de vasos sanguíneos e formação, né, das serosas. As serosas são aquelas estruturas que vão revestir algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, revestimento ali do pulmão, que é a pleura, e revestimento do intestino, do estômago, do sistema digestório, que é o peritônio. Então, o que são as serosas? Serosas são estruturas de revestimento de origem conjuntiva frouxa, que vão delimitar a área de ocorrência de órgãos ou de sistemas. Certo? Aqui, no caso, esse tecido conjuntivo frouxo está apoiando a epiderme e sob ele, olha que legal, a gente tem o tecido conjuntivo denso, bem aqui, ó. Só que é uma parte do tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo denso aqui, ó, é a derme profunda. É exatamente isso daqui. Então, a derme rasa, né, que é essa parte aqui onde eu tenho escrito conjuntivo frouxo, e a derme profunda, onde eu coloquei essa seta, são dois exemplos de conjuntivo frouxo e denso, respectivamente. E aí, o que mais ele faz? Né? Ele pode ser formador de tendão e de ligamentos articulares. Aí ele é o denso modelado, que é esse aqui de baixo. Então, percebeu que todas as fibras estão organizadas ali, ó, quase que verticalmente? Então, quando o tendão está ligando o músculo no osso, ele tem que ter aquela estrutura ali, ó, entre o músculo e o osso, exatamente na direção e no sentido do músculo para o osso, né, onde eu vou ter a maior força de tração, a ordenação dessas fibras, a modelagem dessas fibras. Onde é que eu tenho não modelado? Na derme profunda, tá vendo que é tudo, entre aspas, bagunçado? Não tá bagunçado, tá? Na verdade, as fibras estão dispostas e orientadas em todas as direções e sentidos. E também na cápsula de órgãos. Cápsula de órgãos, um importante órgão que tem cápsula para a gente marcar aqui é o rim. O rim tem uma cápsula por fora de denso não modelado, porque o rim atua sob alta pressão sanguínea. Então, para que ele não se expanda e não sofra uma ruptura, ele precisa desse revestimento de tecido conjuntivo denso não modelado. Seguindo, vamos agora para o tecido conjuntivo, né, de propriedade especial. Vamos começar pelo tecido adiposo. Tecido adiposo, responsabilidade, armazenamento de gordura, não só, tá? Armazenamento também de água, armazenamento de sódio e diversos outros sais. Então, quando a gente pensa no tecido adiposo, ele armazena gordura, claro que armazena.
mas ele também é responsável pelo armazenamento de outras coisas, tá? Então não se esqueçam disso. Ainda, ele é produtor de um hormônio da saciedade, o hormônio que diminui a vontade de comer. O hormôniozinho aqui, ó, o nome dele na tela para vocês, em negrito, que é a leptina. Quando a gente engorda, quando a gente aumenta a quantidade, né, de lipídio dentro de cada uma das células, que é basicamente isso que é engordar, é aumentar a quantidade de lipídio em cada uma dessas células e não aumentar a quantidade de células, eu vou produzir cada vez mais leptina. E quando a gente emagrecer, a gente diminui a quantidade de gordura dentro de cada uma dessas células, a gente produz cada vez menos leptina. Então, se eu ficar com maior quantidade de tecido adiposo, se eu engordei, né, eu vou produzir mais leptina, eu vou tender a comer menos. Então, eu vou tender, então, a segurar o meu peso. Se eu emagrecer, eu diminuo a quantidade de hormônio da saciedade, então não atuo lá no hipotálamo, eu mantenho o meu desejo de comer, junto com a grelina, que é o hormônio produzido pelo estômago que dá a sensação de fome, tá? Então eu vou tender a engordar. Então eu tendo a manter o meu peso, tá? Então pessoas que têm ali, por exemplo, na idade adulta, 50, 100 ou 150 quilos, elas não têm disfunção na produção de leptina ou na atividade hipotalâmica, certo? Elas podem ter outras condições, como, por exemplo, hipo ou hipertiroidismo, podem comer pouco ou comer demais por pura gula, e aí, quando elas atingirem esses pesos, elas vão tender a manter os seus 50, 100 ou 150 quilos através desse mecanismo de saciedade, de inibição da fome através da leptina, certo? E tem dois tipos de tecido conjuntivo adiposo. O chamado de unilocular, que é esse marcado aqui em cima da minha figura, unilocular, ganhando também o nome de tecido conjuntivo adiposo comum ou ainda amarelo, e o outro, que é o multilocular, na parte de baixo aqui da figura, que ganha a nomenclatura de tecido conjuntivo adiposo marrom ou par. Então vamos tentar diferenciar uma coisa da outra. O unilocular, percebam, tem grandes células e cada uma das células armazena uma grande quantidade de gordura. Quando eu olho para o multilocular, ele tem células bem menores e cada uma dessas células aqui, ó, apresenta entre elas um espaço. Esse espaço aqui é vaso sanguíneo. Então aqui está passando um vaso sanguíneo, aqui está passando, ou melhor, desculpa, este aqui é o vaso sanguíneo, falei besteira. Tá? Isso daqui são células com reserva grande de gordura entre elas, tá? Então esse aqui de baixo é o vaso sanguíneo. E aí, esse de cima, o unilocular, é chamado de amarelo, porque ele guarda lipídio, basicamente só lipídio. Se eu olhar para ele, eu vou encontrar só lipídio. É assim como, né, a gema do ovo é amarela, é assim como eu tenho estruturas amarelas por causa da presença de lipídio, a gente vai encontrar já já, né, no slidezinho, a medula óssea amarela, que é amarela por causa da grande quantidade de lipídio. E o outro não é amarelo, porque ele tem uma intensa irrigação sanguínea. Essa intensa irrigação sanguínea que tem bem aqui, ó, faz com que ele tenha uma aparência visual, quando eu faço ali a observação dele ao microscópio, né, com uma mistura de amarelo com vermelho, que acaba dando alguma coisa próximo do marrom. Então vamos para o primeiro. Ele tem pouca irrigação sanguínea e também tem pouca mitocôndria. Então, pouca mitocôndria e pouca irrigação sanguínea. Função do unilocular, basicamente, reserva de nutrientes e isolamento térmico. Reserva, desculpa, de energia, reserva energética e isolamento térmico. Função do multilocular. Olha a função do multilocular. Produção de calor. Olha que legal, produção de calor, tá? Então, diferentes partes do nosso corpo têm, né, mais ou menos tecido conjuntivo adiposo, unilocular e multilocular, e é por isso que nessas diferentes partes do corpo a gente pode sentir mais ou menos frio. Por exemplo, a superfície do rosto tem uma quantidadezinha um pouquinho maior desse tecido multilocular, então mantém a temperatura melhor. Outras partes do corpo podem ter menor quantidade desse multilocular, então elas são mais ali exigentes com relação à termorregulação, ou seja, você sente mais frio nessas regiões, né? Um recém-nascido tem uma maior quantidade de tecido multilocular quando comparado a um adulto. E o recém-nascido tem isso por causa do tamanho corporal dele, que é reduzido. Então ele tem uma perda de calor pela superfície corporal muito mais importante, já que o volume corporal dele é pequenininho. Tá? Então ele compensa essa perda de calor com uma abundância de tecido conjuntivo adiposo multilocular. Então ele queima muito mais calorias. Como é que ele queima isso? Ele queima porque ele tem mitocôndrias frenestradas. O que seriam mitocôndrias frenestradas?
Mitocôndrias fenestradas são mitocôndrias que têm a membrana interna toda cheia de orifícios, de buracos, de descontinuidades na membrana interna. Essa membrana interna, com esses orifícios, impede que o meu próton, H+, seja mantido no espaço intermembrana. Se ele não é mantido no espaço intermembrana, se ele vai voltar para a matriz mitocondrial, ele não gira aquela bomba de ATP a ATPase. Ao não girar a ATPase, ele não gera ATP em grande quantidade. Então, essa energia da passagem do elétron, do fluxo de prótons, é transformada em calor. Então, por isso que ele é um tecido importante para a produção de calor. E aí, veio uma questão do Enem, de 2017, e joga o seguinte para a gente. Olha que beleza, né? Olha que linda essa questão. O DDT, o diclorodifeniltricloroetano, é o mais conhecido dentre os inseticidas como o grupo dos organoclorados, né? O inseticida que vai durar no ambiente, tem baixa capacidade de degradação, ele se acumula ao longo das cadeias alimentares. Tem sido largamente utilizado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo, certo? Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo, efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. Lipossolúvel. Né? Nos animais, esse composto acumula-se preferencialmente em qual tecido? O que ele jogou para a gente aqui? Tecido ósseo, tecido adiposo, tecido nervoso, tecido epitelial e tecido muscular. Perceba que essa questão do Enem, né, para evitar qualquer complicação, não colocou em nenhuma alternativa o termo genérico tecido conjuntivo. Como ele colocou que essa substância é lipossolúvel, obviamente eu espero encontrá-la em maior quantidade no tecido adiposo, certo? Tranquila essa questão, ainda mais quando a gente está falando de tecido adiposo. Mas olha uma outra aqui agora, olha uma outra interessante, né? Essa da Unicamp 2017. Essa questão aqui, ela é traiçoeira, ela é bem traiçoeira. Vamos fazer ela com calma e carinho. O corpo humano é composto por pelo menos 2 tipos, né, de gordura. Pelo menos 2 tipos. A mais comum é o tecido conjuntivo adiposo branco, ele chamou de branco, tá? A gente chamou de amarelo lá na nossa aulinha, chamado de um tipo perigoso, quer dizer, que é um tipo perigoso que se acumula ao redor das vísceras e debaixo da pele, na tela subcutânea, tá? Ele não faz parte da pele, é a hipoderme. Pele é feita de epiderme e derme. Epiderme é a superfície onde você põe ali a tatuagem de rena. A derme, a parte de baixo, tecido conjuntivo propriamente dito, é onde fica a tatuagem definitiva. E a hipoderme é o que ele está falando aí de debaixo da pele, tá? Hipoderme. Podendo causar obesidade e desencadear complicações metabólicas, como a diabetes tipo 2. A outra é o tecido conjuntivo adiposo marrom. Tá? Então, estamos em consonância aqui com a nomenclatura, tecido conjuntivo adiposo marrom, que regula a produção de calor e, consequentemente, a temperatura corporal. Aí ele joga isso no enunciado, pá, e pede para você assinalar a alternativa correta. Tá? Eu já vou jogar a alternativa correta aqui, porque a intenção dessas questões, nessas aulas, não é testar, e sim avaliar como isso é cobrado na prova. Então, olha a resposta. Olha a resposta. O tecido adiposo branco, que eu chamei de amarelo, produz ATP e produz calor. Aí você fala, meu Deus, que loucura é essa? Como é que essa é a resposta dessa questão? Certeza que essa resposta está errada, certeza que o vestibular mudou o gabarito, certeza que 1 milhão de pessoas entrou com um recurso e não. Nenhuma coisa do que eu falei. Não mudou resposta, não entrou, né, com pedido de troca de gabarito e não teve recurso. Por que não? Porque as outras alternativas estão erradas. Quer ver? Ó, o tecido adiposo branco ou amarelo produz mais energia que o marrom. Não, é exatamente o oposto. Tá? Por que que o tecido marrom produz mais energia? O tecido marrom produz mais energia porque o tecido marrom tem mitocôndrias fenestradas, certo? Coisa que eu não encontro no tecido unilocular. Então, o marrom produz mais energia. Segunda, letra B. O marrom não produz ATP, mas produz calor. Mentira, o marrom produz ATP sim. Só que ele produz menos ATP que o branco ou amarelo. E a maior parte da energia dele vai ser transformada na forma de calor. Então está errada a letra B quando ele fala que não produz ATP, ele produz menos. E letra C.
O tecido adiposo branco não produz ATP. Produz. Por que ele produz? Todo tecido, minha gente, tem que produzir ATP. Todo tecido tem que produzir ATP. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. E entre todos os conjuntivos eu tenho a produção de ATP. Porque senão esse é um tecido morto. E a gente não tem nenhum tecido morto. O que a gente tem é a epiderme, na superfície da nossa pele, que as células são aprisionadas ali, impregnadas com queratina, e as células da superfície é que são mortas, mas o tecido epitelial é vivo. Então, olha só, letra A está errada, letra B está errada, letra C está errada. Então, por que a resposta é a letra D? O tecido adiposo branco produz ATP? Sim, produz. Tecido branco também produz calor? Sim, produz. Todo processo metabólico tem parte da sua energia transformada em calor. Então, todo tecido produz calor. É que o tecido marrom produz mais calor. Sacou? Então, uma questão de prova pode ser tão simples quanto essa do Enem, que a resposta é simplesmente adiposo, porque ele jogou lá que a substância é lipossolúvel, então saiu daqui, chegou aqui, ó, rapidamente, não tem erro. E aqui já é mais difícil você chegar na resposta, porque ele cria problemas nas alternativas e você tem que marcar uma alternativa que parece contraditória. Então, tecido conjuntivo adiposo produz ATP? Produz. Qual? Os dois. Produz calor? Produz. Qual? Os dois. É que o branco ou o amarelo produz mais ATP que calor e o marrom produz mais calor que ATP. Espero que tenha ficado bem, né, explicadinho para vocês. Vamos seguir adiante. Outro tecido conjuntivo especial, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido conjuntivo aqui é uma exceção dos tecidos conjuntivos, porque ele não apresenta vascularização. Ele é o único conjuntivo avascular. Ele tem ali na sua composição células chamadas de condroblastos e condrócitos. Condros quer dizer cartilagem, que nem quando a gente estiver estudando, né, peixes cartilaginosos, né, chamá-lo-emos de condrictios, ictios é peixe e condros é cartilagem. Blasto é um nome que a gente vai dar para a célula jovem, certo? E o cito a gente vai usar para a célula adulta. Isso vai acontecer em todos os tipos de nomenclatura de célula aqui. Quando a gente falou lá na nossa aula, né, de clonagem, a gente jogou uma clonagem, por exemplo, terapêutica. A gente pegava ali as células conhecidas como maciço celular interno, também conhecido como, estou esquecendo a palavra aqui, blastômeros, né? Blastômeros que derivam da blástula ou da blastocele, porque blasto significa jovem. Então, blastômero, células jovens, tá? Unidades jovens da composição do nosso embrião. E aí, esse tecido conjuntivo especial cartilaginoso, né? Ele tem 3 tipos: cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. O que muda de uma para outra? Muda o seguinte: muda o tipo de material extracelular que você vai encontrar, né? O que a gente vai chamar aqui, ó, de matriz. Se essa matriz, né, for mais resistente à compressão, a gente vai ter então uma cartilagem fibrosa. Onde é que a gente encontra essa cartilagem resistente à compressão? Nos discos intervertebrais, os discos ali entre as nossas vértebras, e na sínfise pubiana, por exemplo, que é aquela estrutura que junta os ossos que compõem a nossa bacia, né, a região do pubis. Se essa matriz for de característica mais elástica, ou seja, ela tem a capacidade de voltar à posição ou à conformação original após o estresse mecânico, então vai ser de padrão elástico. A gente encontra isso, por exemplo, aqui ó, na orelha, também chamado de pavilhão auditivo ou orelha externa. Duto auditivo, a estrutura do duto auditivo também tem, né, um conjuntivo elástico. Na região aqui ó, da epiglote, toda vez que a gente engole, a gente tem uma movimentação ali da cartilagem chamada, né, de cartilagem que vai tampar a abertura da glote, certo? Essa estrutura é a epiglote e ela também tem que ser elástica, também como a estrutura da laringe. Não confunda com a traqueia. A traqueia é de cartilagem hialina. Então a fibrose é mais resistente à compressão, a elástica volta ao seu posicionamento original após o estresse mecânico e a hialina, que é a mais comum, ela tem a ver mais com a manutenção da forma, tá? Ela não tem nem elasticidade, nem resistência à compressão, mas ela mantém a forma. Então, é uma forma mais comum. Ela é encontrada ali, por exemplo, né, na superfície de ossos longos.
é encontrada também nas costelas, nos brônquios, pequena quantidade no brônquio, maior quantidade na traqueia, mantendo a estrutura da traqueia aberta. Aqui no nariz, essa é uma cartilagem hialina. E é também encontrada no disco articular, por exemplo, ali na região do menisco do joelho. Tá? Vamos fazer uma questãozinha sobre isso. Já dá para saber que a resposta dessa questão é tecido cartilaginoso. Claro, porque eu estou falando de cartilagem, aparece uma questão aqui, mas calma, porque quando você estiver na prova, isso não vai ser tão óbvio assim. Então vamos tentar tirar daqui o que tem de informação para a gente marcar como tecido cartilaginoso. Então, o EPE 2011 caiu assim. Analise a figura do corte histológico de um tipo especial de tecido conjuntivo e suas características descritas no texto. Tá? Então ele joga para a gente. É um tipo de tecido conjuntivo de consistência rígida. Aí você já poderia pensar que é o ósseo, certo? Você poderia pensar que é o ósseo. Que tem função de sustentação, beleza? Você pode continuar pensando que é o ósseo, mas que ele fala agora de revestimento de superfície articular. Então, não é o ósseo, porque o ósseo não faz revestimento de superfície articular nenhum. Aí ele continua. Suas células, os condrócitos e condroblastos, tá? Então lembra que condro significa cartilagem? Então pronto, já eliminou osso, epitélio, sangue adiposo, a resposta tem que ser letra B mesmo, tá? São responsáveis pela formação de fibras colágenas, beleza, comum de tecido conjuntivo, e da tal da substância intercelular, que é denominada matriz. Então pronto, questão resolvida, letra B de bola, viu? E ele deu a imagem pra gente. Essa imagem aqui, ó, se você lembrar da imagem que eu te passei anteriormente, são coisas bem parecidas. E, ó, não é vascularizada. A gente não consegue encontrar aqui, ó, a passagem de vasos sanguíneos. Não tem nenhuma abertura de vaso sanguíneo. Então, é um tecido conjuntivo avascular. Tá? O que também vai diferenciar do ósseo, porque o ósseo tem vaso sanguíneo passando dentro dele. Agora vamos para o FRN 2012. Para fazer um piercing, é necessário saber quais são os principais, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente, que eu não consigo ler. Os principais cuidados apontados por especialistas. Dentre eles, o de optar áreas sem cartilagens, pois pode haver risco de infecção e formação de queloide. Considerando isso, só questão discursiva, apresente duas funções do tecido conjuntivo cartilaginoso no organismo humano. E depois, justifique do ponto de vista da constituição do tecido cartilaginoso as dificuldades para controlar uma infecção em locais que contenham cartilagens. Então, bora lá. Resposta da letra A. Duas funções ele queria, que eu já trouxe um monte, mas duas funções, né? É o que ele pediu, duas funções é o que você vai escrever. Então, sustentação, manutenção da forma, que é modelagem, flexibilidade, que é a mesma coisa que falar da cartilagem elástica, formação e crescimento dos ossos é responsabilidade do tecido cartilaginoso. Então, os ossos são formados a partir da cartilagem. Revestimento das articulações, a proteção da articulação contra o desgaste do movimento e proteção contra choques mecânicos. Tá? Não é só o adiposo que faz isso, não. A cartilagem também faz. Certo? E a letra B. Por que a gente vai ter dificuldade para controle de infecção em locais que tem a cartilagem? Resposta, porque a cartilagem é avascular. A ausência de vasos sanguíneos e vasos linfáticos dificulta, às vezes até mesmo impede, a chegada de células de defesa e de medicamentos ao local ou ao sítio da infecção. Então, por isso que uma lesão articular, por isso que uma infecção na região articular é tão preocupante, porque sem a devida vascularização, a chegada de células de defesa e da medicação específica para combater aquele agente infeccioso é quase que totalmente prejudicado. Próxima questão. Essa questão é um pouquinho mais difícil, tá? Não é tão óbvia a resposta das questões que eu estou trazendo para vocês aqui. É da Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Considere a figura abaixo que representa uma vista, né, de corte lateral de um joelho humano. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de tecidos conjuntivos, ele quer os tipos de tecidos conjuntivos, então já sabemos que está falando de tecido conjuntivo, porque já está aqui no comando da questão, que correspondem respectivamente aos números 1, 2 e 3 da figura. Então vamos lá, números 1, 2 e 3, vamos localizar primeiro. Ó, isso aqui é o fêmur, é o osso da região da coxa, tá? Esse daqui é o joelho propriamente dito, mesmo porque ele disse ali no enunciado que era um corte de joelho humano. E esse daqui é o principal osso da nossa perna, que é a tíbia, tá?
São dois ossos, a tíbia e a fíbula. Aqui ele está mostrando a articulação entre o fêmur e a tíbia, certo? Então, o número 1 é esse conjuntivo que está aqui, ó, revestindo a cabeça de baixo do fêmur, certo? O número 2, o que o número 2 está fazendo? O número 2 está vindo aqui, está vindo do osso? Não, ó, ele está vindo do músculo. Esse daqui é o músculo da coxa, provavelmente o quadríceps, e ele está ligando esta região aqui, ó, a esse ossinho. Que ossinho é esse aqui, ó? Esse ossinho é o ossinho do joelho, também chamado de rótula, alguns ainda chamam de patela, né? Melhor chamar de patela. E o número 3, onde é que está o número 3? O número 3 está entre uma estrutura óssea coberta por cartilagem e outra estrutura óssea coberta por cartilagem. Esse aqui é o número 3, certo? Que está, então, entre as duas estruturas aqui no meio da articulação. Então, vamos lá olhar. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem, né, na região número 2, é um tendão, certo? Tendão é tecido conjuntivo denso. Então, vamos olhar isso aqui, ó, nas alternativas. Tendão é conjuntivo denso. Letra A tem tendão nessa posição, conjuntivo denso. Não pode ser frouxo. Não pode ser reticular, porque reticular é um tipo de cartilagem. Tendão não é cartilagem, é conjuntivo propriamente dito. Não é o frouxo, porque não aguenta. E, de novo, não pode ser cartilagem, porque é conjuntivo propriamente dito. Pronto. O tendão resolveu essa questão. Ah, então o que essa questão está fazendo aqui que ela não está lá na parte de tecido conjuntivo propriamente dito? Calma, né? Porque aqui, ó, a gente tem que olhar a posição do tecido cartilaginoso, que está no número 1, tanto na letra A quanto na letra D. E ele está jogando cartilaginoso genérico. Lembrando que eu tenho aqui, ó, cartilaginoso reticular, podendo ser a resposta, mas, ó, não é o conjuntivo propriamente dito frouxo, não é. Então, letra C e letra E estariam fora pelo número 1. Então, o número 1, ele é cartilaginoso? É. Qual cartilagem? Cartilagem hialina. Número 1 é cartilagem hialina, minha gente. Cartilagem resistente ao processo, né, de atrito. A reticular fica onde? A reticular vai ficar, por exemplo, na estrutura que a gente encontra lá entre os discos intervertebrais. E quem é o número 3? O número 3 é tecido conjuntivo frouxo. O número 3, ele está fazendo aqui um preenchimento entre essas duas regiões, então tecido conjuntivo frouxo. Tá? O número 3 era o mais difícil aqui, mas pelo número 1 e pelo número 2, a gente chegaria na resposta da letra A. Beleza? Então é assim que isso pode cair na sua prova. Mais uma representação de questão sobre esse assunto na prova. Tá? O UDESC 2014. O tecido cartilaginoso pode ser encontrado na orelha, pode ser encontrado no nariz, na traqueia e nas articulações e possui algumas características que são comuns aos demais tecidos conjuntivos, certo? Analise as proposições abaixo quanto ao tipo, né, de tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, bora lá. Vamos resolver essa questão de verdade. As células jovens do tecido conjuntivo cartilaginoso são chamadas de condroblastos e as adultas são chamadas de condrocitose. Opa, a número 1 parece estar bacana. Número 2. As fibras colágenas e fibras elásticas, em associação com proteínas e carboidratos, conferem consistência e flexibilidade ao tecido. Verdade, verdade. Ele poderia até ter colocado aqui um respectivamente, não colocou, mas mesmo assim, né, continua certo. Parece bacana o número 2 também. 3. O tecido conjuntivo cartilaginoso adulto é calcificado. Não, ele não pode ser calcificado. Porque se ele fosse calcificado, ele seria conjuntivo ósseo e não conjuntivo cartilaginoso. E apresenta canais de Havertz. Os canais de Havertz, tá, estão no tecido conjuntivo ósseo, responsáveis pela nutrição da célula. Ele não está falando aqui, mas eu te conto, é por onde vão passar vasos sanguíneos. E o tecido conjuntivo cartilaginoso é avascular. Então, o número 3, minha gente, é certeza que a número 3 está errada. Quando eu falo da primeira que pode estar certa, a segunda que pode estar certa, é que eu estou sendo cauteloso aqui. Mas o número 3 é errado. Então, ó, ele quer que você assinale a alternativa correta. Então, ele diz na letra A, número 3. Ele diz na letra B, número 3. E ele diz na letra E, todas. Então, não é letra A, não é letra B, não é letra E. Letra C diz que 1 e 2 estão certas. Letra D diz que 1 e 4 estão certas. Então, ó, a 1 eu tenho certeza que está certa.
Tá? A 2, de repente eu posso ter lido ali com pressa e achado, né, que ela estava certa, mas está errada. Então, o que, que vai tirar essa nossa dúvida? O que vai tirar essa nossa dúvida é a 4. Então, bora ler a 4. A abundância de glândulas mucosas, será que tem glândula mucosa no cartilaginoso? De nervos, de vasos sanguíneos, permite fácil regeneração? Não, galera. Não tem vaso sanguíneo, não tem nervo, não tem glândula mucosa no cartilaginoso, certo? Então, tudo isso vai estar errado, tá? Então, a gente vai ter que marcar a 4 também como errada. Então, a resposta necessariamente é a letra C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Belezinha? Então, vamos passar adiante. Então, outro tecido conjuntivo especial, agora é o tecido conjuntivo ósseo. Então, o que é o ósseo? Vamos tentar traduzir o ósseo aqui para facilitar um pouquinho a vida. É como se o tecido conjuntivo ósseo fosse o tecido conjuntivo cartilaginoso que sofreu uma calcificação. Tá? Então, ele é formado por uma matriz óssea. Essa matriz óssea, basicamente, é a parte mineral, que é o fosfato de cálcio. Para ser mais exato, aqui é a hidroxiapatita, mas também pode chamar de fosfato de cálcio, Ca3PO4,2, tá? E colágeno, que é a matriz orgânica. Então, matriz inorgânica, fosfato de cálcio, tá? E a matriz orgânica, que é a parte da proteína colagênica, tudo bem? E as células do conjuntivo ósseo. Osteoblasto, já dá para saber que é a célula jovem. Osteócito, já dá para saber que é a célula adulta. E aí tem o tal do osteoclasto, que sempre gera dúvida e que sempre gera também muitas questões de vestibular. Então vamos falar sobre essas 3 células lindas. Primeiro de tudo, osteoblasto. É a célula jovem, derivada lá da célula mesenquimal, que vem ali desde o seu desenvolvimento embrionário e que é responsável pela síntese da matriz extracelular óssea. É o osteoblasto que produz tanto o colágeno quanto o fosfato de cálcio. Quando esta célula, tá? Quando esta célula ganha ali a capacidade agora, né, de se transformar numa célula adulta, ela atinge a maturidade, então ela vai ficar no que a gente chama de lacuna óssea. Lacuna óssea é cada coisinha pretinha dessa que está nessa imagem, que está nesse quadrado para vocês. Então dá uma olhada nesse quadrado aqui, ó, quando ele fala do osso compacto, tá vendo? Cada buraquinho desse daqui, ó, é preenchido por um osteócito, melhor pronúncia, né? E aí ele é derivado de um osteoblasto. E ele fica rodeado pela matriz orgânica e ele mantém a estrutura óssea. O osteoclasto tem uma origem completamente diferente. O osteoclasto é gerado pela fusão de células chamadas de monócitos. Monócitos são células da linhagem, né, da produção de sangue. Quando a gente dá uma olhada já na medula óssea vermelha, a gente vai ver de onde deriva o monócito. E esse monócito, ele vai se modificar para formar os osteoclastos. Eu junto vários monócitos, por exemplo, uma dezena de monócitos se juntam e formam uma célula gigante polinucleada que é responsável por fazer a degradação da matriz extracelular, certo? Então, esses são os osteoclastos. Então, o osteoblasto é o B de bonzinho, certo? Que vai fabricar o osso, e o osteoclasto tem C de Corinthians, que é do mal, tá? Então, ele é responsável por degradar ali a matriz óssea. Eles estão sob influência, por exemplo, de atividade metabólica. Então, quando eu aumento os hormônios ali da tireoide T3 e T4, eu aumento a atividade do osteoblasto, ele produz mais osso. Então, se eu tiver pouco T3 e T4 na minha infância, eu tenho um mau desenvolvimento ósseo. Responde também ao hormônio do crescimento, né, o hormônio indireto do crescimento, o GH, o hormônio somatotrófico, e isso ativa principalmente o nosso amiguinho ali, o osteoblasto. Quem é que vai ativar mais ou menos o osteoclasto? Basicamente, quando a gente fala ali dos hormônios da tireoide e da paratireoide, a calcitonina e o paratormônio. A calcitonina, não é o nome da calcitonina, é o hormônio que promove a calcificação. Calcitonina aumenta a taxa de deposição de cálcio nos ossos. O paratormônio diminui a deposição de cálcio no osso, ou seja, tira o cálcio do osso. O paratormônio acelera o osteoclasto, enquanto que a calcitonina dá uma diminuída na atividade do mesmo osteoclasto. Tá? Então, se eu diminuo a atividade do cara que degrada e eu mantenho a atividade do cara que fabrica, a fabricação ganha. Se eu aumento a atividade do cara que degrada e eu mantenho a atividade do cara que fabrica, a degradação aumenta.
E aí desbalanço nesses hormônios todos podem levar a maleabilidade óssea exagerada, que seria a osteomalácia, ou a fragilidade óssea, deixando o osso muito quebradiço, são os ossos de vidro. Tá, na osteomalácia falta o fosfato, mas não falta o colágeno, certo? No osso de vidro falta o colágeno, mas não falta o fosfato. E na osteoporose é quando falta o osso como um todo. E essa falta do osso como um todo pode derivar de hormônios como, por exemplo, estrógeno, hormônio do crescimento, T3 e T4. Então, eu não consigo manter a estrutura óssea por problema de irrigação sanguínea. São vários os motivos para a osteoporose. Tá? Vamos falar do osso, então, que é importante. No olhar para esse recorte aqui, que é um fêmur, você pode não saber, mas eu te conto isso aqui é o corte da cabeça do fêmur, aquele mesmo fêmur que a gente viu ali compondo o joelho na questão, né? A gente vai encontrar o osso compacto e o osso esponjoso. Qual que é a diferença do compacto para o esponjoso? No osso compacto eu não tenho essas lacunas, esses espaços, essas trabéculas. Esse osso compacto, então, né, ele é bem resistente ao processo de torção, ao processo de impacto, ao processo de dobra. Então, ele é componente ali do que a gente vai chamar de diáfise óssea, que é o corpo do osso, enquanto que a epífise óssea, que é a cabeça do osso, é formada pelo osso esponjoso. Qual é a vantagem do osso esponjoso? O osso esponjoso tem esses espaços dentro dele onde a gente vai encontrar células da medula óssea. Medula óssea qual? Amarela ou vermelha? Bom, aí é que vai morar um perigo. E eu já vou te explicar, tá? Medula óssea amarela e vermelha, calma aí. Próxima coisinha que eu tenho que olhar para o osso. O osso é revestido pelo endósteo e pelo periósteo, né? Esses dois revestimentos aqui são responsáveis pela manutenção, né, dos limites do osso e também até da nutrição da superfície do osso. Quando a gente fala de endósteo e de periósteo, a gente fala também de um tipo de ossificação. Tá vendo aqui embaixo, ossificação? Existe uma ossificação chamada de intramembranosa e uma ossificação chamada de endocondral. Vamos ver se vocês estão bons de nomenclatura de biologia. Endocondral. Condros é cartilagem. Endocondral é dentro da cartilagem ou a partir da cartilagem. Então, aqui, ó, na superfície do osso, onde tem a cartilagem hialina, é onde acontece a ossificação endocondral. Na outra parte do osso, para o osso crescer em, né, diâmetro, eu vou ter a ossificação intramembranosa. Essa ossificação intramembranosa vai depender desse revestimento que está sendo dito aqui, então, desse tecido conjuntivo que reveste o osso, tá? Tanto o endósteo, que vai revestir por dentro, quanto o periósteo, que vai revestir por fora. Belezinha? Vamos seguir adiante. Vamos ver uma questão aqui que caiu no Enem sobre osso. A poluição radioativa compreende mais, né, de 200 nuclídeos. O que são nuclídeos? Sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90, ou seja, são elementos radioativos, tá? Vamos continuar a leitura. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. Tá? Então, eles têm ali, ó, atividade de emissão de radiação e eles atuam sobre seres humanos, é isso que ele quer dizer como, aliás, eles são feitos, né, pelos seres humanos, antropogênicos, tá? Gerados por seres humanos. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares em razão de sua semelhança química, tá? E ele pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, ele está falando que o estrôncio tem essa similaridade aqui, ó, com relação ao cálcio e tem essa similaridade aqui com relação ao carbonato. Então, pronto, né? A questão está resolvida. É o que a gente está falando aqui nos últimos minutos e é o que ele jogou ali para a gente, certo? Então, letra E, tecido ósseo. Então, vamos ler o comando da questão. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, a mulher também, tá? Não precisava colocar o homem, podia ter colocado o ser humano, mas enfim. Em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente?
Então, daria para saber se você conhecesse um pouquinho sobre o estrôncio ou se você tivesse prestado atenção à última linha que ele escreveu aqui, ó, pode participar do equilíbrio com o cálcio e, né, com o carbonato, substituindo esse cara aqui nos processos biológicos, certo? Então, ele vai ter ali a sua presença no cartilaginoso, no sanguíneo, no muscular ou no nervoso. Aí você pode falar, mas o muscular não depende de cálcio, o sanguíneo não depende de cálcio para coagulação? Sim, mas o osso tem muito mais, né, quando a gente olha para a composição do fosfato de cálcio. Beleza. Questão da Federal do Rio Grande do Sul, 2019. No bloco superior abaixo estão caracterizadas células do tecido ósseo e no inferior, né, o nome, né, os tipos dessas células. Então, ele colocou características no bloco de cima e colocou os tipos no bloco de baixo. O que ele quer? Que você associe o bloco inferior ao bloco superior corretamente. Então, ele deu aqui pra gente osteoblasto, osteoclasto e o osteócito. Vamos lembrar? O osteoblasto é a célula jovem, o osteócito é a célula adulta, enquanto que o osteoclasto é a célula derivada lá dos monócitos que promove a degradação, a célula gigante polinuclear. Vamos tentar achar então aqui correlações. Então, número 1. Macrófagos multinucleados da matriz óssea, responsável pela disponibilização dos minerais. Quem é esse cara aqui? Macrófago, minha gente, é derivado de monócito. Então, se eu posso falar que o osteoclasto é derivado de monócito, eu também posso falar que ele é derivado de macrófago. Então, número 1 também aqui, ó, número 1, tá? Então, no meio da minha alternativa tem que ter o número 1. Letra B pode, letra D pode. 2. Célula de reserva lipídica da medula óssea. Célula de reserva lipídica da medula óssea? O que é isso? Bota uma interrogação aí. 3. Células jovens com muitos prolongamentos e intensa atividade metabólica na síntese da parte orgânica da matriz óssea. Pronto. Esse daqui é a célula jovem, é o osteoblasto. Então, minha alternativa tem que começar com o número 3. Então, a alternativa que começa com o número 3. Só temos a letra D de dado, que é a resposta. Olha que fantástico. Então, o que é o número 4? Número 4. Células aprisionadas nas lacunas da matriz óssea e com metabolismo mais reduzido. Ela tem que apenas manter o osso. Então, o número 4 é o nosso amiguinho. Ó, que 4 mal feito que eu estou fazendo para vocês, mas dá para entender porque eu estou falando. O número 4 aqui, ó, osteócito, célula adulta, tá? É aquela célula que mantém o osso. Então, vamos falar melhor sobre esse negócio aí da lacuna, né, do canal de Havers e da nutrição do osso. Bom, essa parte aqui da imagem são os tipos de ossos que a gente tem. Então, o fêmur é uma representação de osso longo. Os ossos da mão e do pé são representações de ossos curtos. Esse osso aqui, que é a base de apoio do nosso cérebro, é um exemplo de osso laminar, um osso achatado. Osso da nossa vértebra, com formato doido, ele é o osso irregular. Osso pneumático, é um osso que tem um espaço dentro ali, ó. Por exemplo, o osso aqui, que está na parte superior, né, da estrutura do nosso nariz, perdão. E o osso chamado de sesamoide é o único osso que não está apoiado em outro osso, certo? Que é esse camarada aqui, ó, que está associado, não, o único osso apoiado em outro osso, não, desculpa, o único osso que tem esse formato discoide, perdão, né, eu estou pensando no outro osso aqui, viajei, é o osso do nosso joelho, é a nossa rótula ou patela, tá? Então, desses tipos ossos aqui, ó, vamos pegar esse osso longo, vamos puxar ele aqui para baixo. Quando a gente era jovenzinho, quando a gente era um embrião, a gente tinha lá no nosso osso basicamente só cartilagem, né? O corpo do osso é chamado de diáfise, e a estrutura ali, ó, das extremidades do osso são chamadas de epífises. Então, esses nomes são importantes, tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho, né, o meu centro primário de ossificação. O que é esse centro primário de ossificação? É a ossificação chamada de intramembranosa, aquela ossificação que deriva do tecido conjuntivo que está revestindo o osso, certo? Está aqui, né? E no crescimento do osso em comprimento, a gente tem ali nas extremidades a cartilagem e a lina, certo? Na epífise óssea, o centro secundário de ossificação, tá? Então, esse centro primário de ossificação é onde eu tenho a formação ali, ó, da irrigação sanguínea, certo? Por onde chegam os vasos sanguíneos, e depois, no crescimento secundário da ossificação, eu tenho o crescimento desse osso mais disparado ali em termos de comprimento, em alongamento. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então aqui, ó, num corte esquemático desse osso longo. Então a gente continua falando do osso longo, tá?
estrutura, né, da epífise, que é a cabeça do osso, da diáfise, que é o corpo do osso, e entre os dois, a região da metáfise. O que é essa região aqui entre os dois, a metáfise, entre a epífise e a diáfise? É exatamente o espaço entre, né, o crescimento primário e o crescimento secundário dos processos de ossificação. Desculpa ficar mexendo no nariz, é que está coçando bastante, tá? Não é nem cocaína, nem outra coisa, não. Tá? É só a coceira mesmo desse tempo seco. E aí a gente tem aqui, ó, na superfície, a cartilagem articular. Lembrando que isso daqui é cartilagem hialina. E a região do osso esponjoso, olha lá, o osso esponjoso, o osso trabecular que tem espaço, que contém a medula óssea vermelha. E a região da diáfise, do corpo do osso, é onde eu tenho o osso compacto, que é o osso denso, ó, o periósteo ali marcado, que reveste o osso por fora, e é onde eu vou encontrar na cavidade desse osso, na cavidade medular, a medula óssea amarela. Então, percebeu que a gente tem nesse osso longo aqui duas medulas ósseas? A vermelha encontrada no osso esponjoso e a amarela encontrada na cavidade do espaço interno, como se fosse um cano por onde passa a água, região, né, do osso compacto. Quando a gente fala de medula óssea, é muito comum o pessoal pensar na doação de medula. E aí um erro comum também acontece. Tá vendo essa imagem dessa pessoa aqui deitada, com o profissional aqui, ó, fazendo a punção da medula óssea? Da onde que ele está tirando? Muita gente poderia dizer que ele está tirando ali das vértebras, mas olha mais de perto. Chega bem perto da imagem lá, tá olhando bem perto da imagem? Ele está tirando, ó, da crista do osso que compõe a bacia, da crista ilíaca, da crista do osso, né, que compõe ali a nossa região pélvica. Quando ele faz isso, ele está acessando o quê? Dá uma olhada no que ele está acessando. Ele está acessando o osso esponjoso. Porque o osso esponjoso não existe só na cabeça de osso longo. O osso esponjoso vai existir, por exemplo, aqui, ó, na região dessa parte aqui da vértebra. Tá? Então, aqui eu tenho um osso esponjoso. Eu vou ter dentro desses ossos curtos, que compõem ali os ossos da mão. Eu vou ter dentro da costela, por exemplo. Eu vou ter no interior de vários ossos. Então, no interior desse osso achatado, que é o osso ali da bacia, da pelve, eu tenho bastante medula óssea vermelha. Tá? Então, não confunda medula óssea com medula espinhal. Medula espinhal é medula nervosa, tá? Não tem nada a ver com medula óssea. Vamos seguir adiante. Essa medula óssea vermelha, tá? Que não é a medula óssea amarela é onde eu tenho, quer ver, ó? Células de reserva lipídica na medula óssea amarela, o número 2 estava marcado aqui nessa questão, né? É a região ali na estrutura da cavidade dos ossos longos, tá? Então, não é produtor de sangue. Medula óssea amarela é reserva lipídica. Quando a gente está olhando para a medula óssea vermelha, é onde eu encontro a minha célula tronco sanguínea. Né? Célula tronco esta já é chamada de célula tronco totipotente, pluripotente, multipotente, célula chamada de célula tronco multipotente. Desculpa a falha da memória aqui. Certo? A célula tronco totipotente e pluripotente são só as células tronco embrionárias ou as pluripotentes induzidas. E ele é chamado de hematopoético porque ele é produtor de sangue. E aí essa célula tronco multipotente sanguínea tem duas linhagens que derivam dela. A linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Esta imagem aqui é uma imagem bastante importante para a gente, para saber que eritrócitos, para saber que plaquetas e alguns tipos de leucócitos derivam da linhagem mieloide, enquanto que outros tipos de leucócitos derivam da linhagem linfóide. Quais são os tipos de leucócitos que derivam da linhagem linfóide? Você já deve ter adivinhado. São os linfócitos. Vamos pegar uma imagem aqui que fala isso pra gente, que deixa declarado que são os linfócitos. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Linhagem linfóide, a partir da célula tronco, né, hematopoética. E aí essa linhagem linfóide produz o linfócito T de tatu, esse primeiro aqui, e o linfócito B de bola, esse segundo. Enquanto que da linhagem mieloide, a gente tem todas as outras células. Então, eu vou fazer uma linha aqui divisória. Ó, essa linha divisória está separando a linhagem linfóide da linhagem mieloide. A linhagem mieloide aqui na parte inferior está sendo responsável pela apresentação ou formação dos eritrócitos, que são as hemácias, das plaquetas, são fragmentos celulares, de eosinófilos, de neutrófilos, de macrófagos e de mastócitos, certo? Vamos falar dessas células aqui, então. Então, a gente está falando de células derivadas da medula óssea vermelha, encontrada
na extremidade de ossos longos e encontrada também no interior de ossos achatados, e não a parte do canal que eu teria medula óssea amarela, tá? Vamos fazer uma questão aqui da UFRGS 2020. No bloco superior abaixo estão denominadas duas linhagens de células troncos medulares que ocorrem na medula óssea vermelha. No inferior, né, as células e os elementos figurados no sangue que se originam dessas linhagens. Maravilha? Então ele deu pra gente aqui, ó, célula tronco mieloide e célula tronco linfóide. O que a gente acabou de aprender? Que a variação ali da célula tronco linfóide origina os linfócitos, e linfócitos são derivados somente dela. Então, célula tronco linfóide é número 2, e todas as outras vão ter que derivar do número 1. Então, hemácia tem que derivar do número 1, mieloide, monócito tem que ser formado, a partir da célula tronco mieloide, e as plaquetas também vêm da mieloide. Então, olha a resposta dessa questão. Exatamente isso. O número 2, linhagem linfóide, forma os linfócitos, enquanto que todas as outras células, que não são linfócitos, são derivadas da linhagem número 1, mieloide. Tranquilo? É ilustrativa essa questão, né? Então, aí para falar dessas células, eu tenho que apresentar o sangue. E o sangue é um tecido conjuntivo. É um tecido conjuntivo de matriz extracelular líquida. Essa parte da matriz extracelular líquida é o plasma sanguíneo, que responde por mais da metade do material que compõe o tecido, que é a característica do tecido conjuntivo. A maior parte do tecido conjuntivo é matriz, e a parte menos importante, pelo menos do tecido conjuntivo, né, visão ali genérica, seriam as células, tá? Então, o plasma. O plasma tem proteína, como a albumina, que regula a viscosidade, imunoglobulina, que são anticorpos. No plasma temos também lipoproteínas, transportadoras, por exemplo, né, de lipídios na corrente sanguínea, fibrinogênio e protombina, que são precursores da coagulação. Então, isso é o plasma. O que é o soro? O soro é quando eu retiro do plasma os fatores de coagulação. Então, se eu retirar do plasma os fatores de coagulação, eu tenho o que é conhecido como soro sanguíneo. Tá? O soro antiofídico, por exemplo, ganha esse nome, porque ele não tem fator de coagulação e porque ele tem anticorpos contra a picada de serpentes, por exemplo. E aí o sangue também tem os elementos figurados. Elementos figurados é tudo aquilo que compõe o sangue que não é componente do plasma. Então, são as plaquetas, responsáveis pela coagulação, os eritrócitos, que são as hemácias, que transportam o oxigênio e o gás carbônico, e temos os leucócitos, né? Leucócitos que têm ali as suas porcentagens descritas, né? Os neutrófilos são os mais abundantes, seguidos dos linfócitos, que tem também, né, ainda a participação de monócitos, eosinófilos e basófilos, tá? Que a gente vai falar das funções deles já já. Então vamos seguir. Aqui ele quer que você faça uma correlação entre coluna 1 e coluna 2, tá? Estadual de Ceará 2018. Considerando as células do sangue, associe corretamente os tipos celulares com as suas respectivas funções. Então, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, quem são estruturas anucleadas com grande quantidade de hemoglobina que transporta oxigênio? Tem que ser hemácia. Então, o primeiro número que tem que ter é o número 1. Epa! Acabou a questão? Acabou. Letra B de bola. Simples assim? Simples assim, galera. Então, o vestibular, ele não é difícil. Não tem dificuldade. O que tem no vestibular é uma grande quantidade de coisas sendo cobrada ao mesmo tempo. Essa é a dificuldade. Mas cada questão, percebeu que é tranquila? Então, vamos lá. Vamos continuar a resolução da questão, porque essa é uma questão ilustrativa. Então, o próximo seria o número 4. Tá vendo? Número 4, linfócito. Linfócito. Células com núcleo esférico que participam de processo de defesa. Leucócito, então, genericamente, é defesa, regulando, por exemplo, a produção de anticorpos. O que vem na sequência? Número 2. Número 2 é neutrófilo. No neutrófilo, a gente está falando aqui, ó, granulócitos que desempenham um papel crucial também na defesa do organismo, fagocitando e digerindo organismos. Não precisava saber disso agora. Precisava saber só da hemácia, percebeu? E aí, o que está faltando? Número 3, que são as plaquetas, que é o último componente ali da sequência, número 3, certo? Estruturas que participam de processo de coagulação. Eu acho que todo mundo aqui sabe, né, que a hemácia transporta oxigênio e que a plaqueta coagula. Então, se você soubesse hemácia e plaqueta, você matava essa questão tranquilamente. Mas tem outras questões que vão acabar cobrando de vocês, os leucócitos. Então, a gente vai ter que falar deles já já, tá bom? Primeiro, uma questão da UFO 2016.
4 amigas brasileiras marcam uma viagem para o Peru, onde pretendem conhecer e escalar diversas montanhas. Para se assegurarem das condições de saúde, submetem-se a diversos exames, entre eles um exame de sangue, o hemograma. Os resultados estão na tabela a seguir, na qual também eu tenho os valores de referência de hemácia, leucócito e plaqueta. Então, quanto que eu devo ter de hemácia? Hemácias eu espero encontrar entre mais ou menos ali 4 a 5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Leucócito eu espero encontrar de 3.500 a 10.500 também por milímetro cúbico de sangue. E plaqueta de 150 a 450 mil unidades também por milímetro cúbico de sangue. Vamos ver o resultado das amigas. Camila, tá tudo bem com hemácia. Camila tá um pouco acima leucócito. E Camila tá tudo bem com plaqueta. Paula tá com valor abaixo de hemácia. Paula tá tudo bem com leucócito. E Paula tá tudo bem com plaqueta. Flávia tá tudo bem com hemácia. Flávia tá tudo bem com leucócito. Mas Flávia tem um valor abaixo de plaqueta. E a Cecília? A Cecília tem tudo certo com hemácia. A Cecília tem um valor reduzido de leucócito. Não percebeu? A Camila tinha um valor aumentado e a Cecília está com um valor reduzido de leucócito. Tá? Então, a gente pode dizer que a Camila está com leucocitose, um excesso de leucócitos, enquanto que a Cecília tem leucopenia, uma falta de leucócito. E está tudo bem com ela em relação à plaqueta. A amiga que terá problemas com a altitude, então altitude é oxigênio hemácia. Então quem é que tem problema com altitude? É a Paula. Então resposta letra A dessa questãozinha da UFO 2016. Seguindo, vamos falar de cada elemento figurado então do sangue, para terminar essa aulinha aqui. Eritrócitos, que são as hemácias, percebam, elas possuem núcleo sim, só que nos vertebrados que não são mamíferos. Então, vertebrados não mamíferos, as hemácias são nucleadas. Elas são, portanto, anucleadas somente e exclusivamente em vertebrados da classe dos mamíferos. Então, entre os mamíferos, as hemácias não têm núcleo. Como é que acontece a perda do núcleo, então? Perda do núcleo acontece assim. A gente tem uma célula precursora chamada proeritroblasto. Esse proeritroblasto se transforma em um eritroblasto, então ele vai se dividindo, ele vai se modificando, até que ele chega ali numa formação chamada de reticulócito. Qual é a diferença do eritroblasto para o reticulócito, para então a gente chegar no eritrócito? A diferença é a seguinte: o eritroblasto, ele apresenta ainda o núcleo. O reticulócito é quando isso daqui está perdendo o núcleo, está sofrendo a modificação, está diminuindo o conteúdo interno. E o eritrócito, então, já é uma célula que não só eliminou o núcleo, como também eliminou as mitocôndrias. Olha que interessante. Então, quando eu faço um teste de DNA, eu não posso usar hemácia, pelo menos não de mamíferos, porque o núcleo foi eliminado. Quando eu faço a avaliação de metabolismo energético, a hemácia, apesar de transportar o oxigênio, ela tem um metabolismo anaeróbico, porque ela não tem mitocôndria. E isso também lembra a nossa aulinha de genética. Lembra de eritroblastose fetal? Na eritroblastose fetal, por incompatibilidade do fator RH, as hemácias da criança são destruídas pelos anticorpos da mãe, e ao serem destruídas pelos anticorpos da mãe, há, digamos, um desespero no corpo para que então haja a produção de uma maior quantidade de eritroblastos, e o eritroblasto já vai para a corrente sanguínea, ou seja, ele não passa por essa diferenciação aqui de perda de núcleo e perda de mitocôndria, ele vai para a corrente sanguínea como eritroblasto, por isso eritroblastose. Eu tenho uma grande quantidade de eritroblastos na corrente sanguínea. O nome blasto significando jovem, eritro é vermelho, e essas células são muito menos eficientes na capacidade de transporte de oxigênio, porque a falta do núcleo aqui garante uma grande quantidade de hemoglobina. E a forma dela também discoide ali, com a biconcavidade, também aumenta a superfície de contato e maior eficiência de transporte de de oxigênio. Questão do Enem 2019. Fala assim: a eritropoietina é um hormônio secretado pelos rins, um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação das células sanguíneas, dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, então tecnologia do DNA recombinante, certo? Olha que massa, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoietina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional, considerado como um tipo de doping.
certo? Vamos lá. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de quê? Bom, a eritropoetina interfere direto na hemácia, e a hemácia é transporte de oxigênio. Percebeu como a questão é fácil? Hemácia, oxigênio, letra C, acabou. Ah, mas eu queria responder ATP. Cara, você não vai responder ATP, porque ele quer transporte, e ATP você não transporta, ATP você produz localmente, né? Então, transporte de oxigênio, aí sim, para um aumento na produção de ATP. Legal? Questão, né? Falando sobre fisiologia, falando sobre histologia, falando sobre sangue, falando sobre metabolismo energético, travestido de uma questão fácil, no fim das contas, né? Na verdade, travestido não, apresentada como uma questão fácil. Outro conjunto de elementos figurados do sangue, as plaquetas, que estão envolvidas no processo de coagulação. A cascata de coagulação é bastante interessante para a gente avaliar. Aqui a gente tem o exemplo de um dedo que sofreu um corte. Esse daqui é uma representação esquemática de como é que esse corte aqui, ó, está coagulando. E isso daqui é uma fotomicrografia eletrônica do coágulo visto, certo? No microscópio eletrônico. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma lesão no tecido, ou quando eu tenho uma aglomeração de plaquetas, uma substância importante chamada tromboplastinogênio é convertida em tromboplastina. Isso daqui está dentro da plaqueta, é um dos componentes, né, do material plaquetário. E esse material plaquetário, então, a tromboplastina, tem uma série de alterações aqui que não serão mostradas nessa imagem, que não tem necessidade, mas que essa tromboplastina vai acabar atuando na conversão de protrombina em trombina. Protrombina, galera, foi produzida pelo fígado mediante disponibilidade de vitamina K. Lembra que a vitamina K é a vitamina anti-hemorrágica? Sem ela, o fígado não fabrica a protrombina, que está ali circulando no plasma, para ser convertida em trombina. O que é que a trombina faz? A trombina atua na conversão do fibrinogênio, também produzido pelo fígado, em fibrina. E a fibrina é esta proteína adesiva que a gente está vendo bem aqui, ó. Isso daqui é uma massa de fibrina. Só que tudo é fibrina e essa aqui é a imagem da fibrina na microscopia eletrônica. Então, a fibrina é o coágulo que derivou da conversão do fibrinogênio, certo? Que estava no plasma, também produto do fígado. E tudo isso com a participação do cálcio. Então, essa cascata coagulativa, que é bastante importante, ela depende, vamos lá, de cálcio, depende da boa atividade do fígado, não só para a protrombina, mas também o fibrinogênio, e da disponibilidade de vitamina K, para que tudo isso seja fabricado e essa cascata possa acontecer. Olha como é que cai no Enem, né, 2017. O quadro indica o resultado resumido de exame de sangue, né, de uma jovem de 23 anos. Ela foi lá fazer o exame de sangue, né, e ela deu aqui, ó, percebeu que a referência é diferente daquela referência da questão anterior? Por quê? Porque isso daqui é a referência para indivíduos acima de 12 anos do sexo feminino. Então, hemácias de 3,8 a 4,8, plaqueta de 150 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue, certo? E leucócitos de 4,5 a 11 mil por milímetro cúbico de sangue, certo? Hemácia dela tá ok? Tá ok, tá? A leucócito dela tá ok? Tá ok, tá dentro da faixa. Quem que tá abaixo? Plaqueta. Tá? Então, a gente está falando de plaqueta, uma questão sobre plaqueta. Qual vai ser o problema desta jovem? Ela vai ter dificuldade de coagulação sanguínea, ela vai ter dificuldade de produção de anticorpos, ela vai ter aumento de processos infecciosos e alérgicos, vai ter diminuição de transporte de gases, ela vai ter aumento da probabilidade de coagulação de um coágulo. Então, tem duas alternativas que falam sobre o coágulo. A letra A e a letra E. Qual é a alternativa correta? Lógico que é a letra A. Porque não aumenta a probabilidade de formação de coágulo, e sim diminui a probabilidade, porque eu tenho menos plaquetas. Entendido? E aí, para finalizar, vamos falar dos leucócitos. Vamos classificar aqui os leucócitos em agranulócitos e granulócitos. Os agranulócitos é quando eu jogo o corante e ele tem poucos ou nenhum grânulos, né, sendo observados ali no seu citoplasma. Enquanto os granulócitos têm uma grande quantidade desses grânulos. O que são esses grânulos? Grânulos de aprisionamento dos corantes que eu estou jogando.
Então aqui eu joguei um corante básico, por isso que ele é chamado de basófilo, porque ele gosta, né, do corante básico. Neutrófilo eu joguei um corante neutro e o eosinófilo eu joguei um corante ácido, tá? Vamos falar primeiro dos agranulócitos que está na ordem. Então temos o linfócito B de bola, que é um agranulócito, e ele é responsável pela formação do plasmócito. O plasmócito é aquela célula que a gente viu lá no tecido conjuntivo propriamente dito, responsável pela fabricação de anticorpos. E o linfócito T de tatu, e ele é responsável pela formação do linfócito auxiliar, que é o TCD4, que é o cara que faz a ponte entre a resposta imune genérica e a resposta imune específica. O T citotóxico, que é o TCD8, que é o que mata células, provavelmente células infectadas por vírus. E o NK, o Natural Killer, que é uma célula que faz uma limpeza no nosso corpo. Ele mata, por exemplo, células que estão com mau funcionamento ou mesmo células tumorais. Esses agranulócitos daí são os linfócitos, certo? E esses linfócitos respondem por mais ou menos 20 a 40% de todas as nossas células chamadas de leucócitos. E ainda temos os monócitos. O que são os monócitos? Os monócitos são células circulantes do grupo dos agranulócitos que originam um macrófago, que são células residentes, que vão fazer fagocitose inespecífica, tá, de organismos invasores. Lembrando que o macrófago, derivado do monócito, é o cara que forma o osteoclasto, certo? O osteoclasto. E aí, chegamos nos granulócitos. Os granulócitos temos o que gosta de corante ácido, corante eosina, o que gosta do corante básico e o que gosta do corante neutro. E aí o neutrófilo é o mais abundante, de 40% a 60%, seguido ali pelo eosinófilo, muito de longe, e o basófilo, que é o menos frequente. Tá? Percebeu que eu não apresentei o mastócito aqui? O mastócito não é uma célula circulante. O mastócito é uma célula residente, que também tem heparina e também tem histamina, que participa dos mesmos processos que o basófilo, só que o basófilo é uma célula circulante derivada aqui, né, da linhagem mieloide, enquanto que o mastócito é derivado lá atrás. A gente voltar naquela imagem que eu te mostrei lá, né, a derivação das células componentes do conjunto sanguíneo, você vai ver o mastócito lá embaixo, isolado. Tudo bem? E aí, o que cada um deles faz? O eosinófilo atua contra parasitas multicelulares, por exemplo, quando você está infectado por vermes, você vai ter uma eosinofilia, um aumento de eosinófilos. O basófilo contém grânulos de histamina e de heparina. Então, esses grânulos que estão aqui, ó, que colam facilmente com esse corante, é o que eu vejo. O que tem no grânulo do eosinófilo? Tem toxinas contra os vermes. E o que tem no grânulo do neutrófilo? O neutrófilo tem enzimas para a digestão de bactérias. Então, aqui, ó, cada um desses granulozinhos são enzimas para a digestão de bactérias. Então, por isso que eles são granulócitos. Eles contêm vesículas, que têm toxinas, que têm essas substâncias, histamina e heparina, que também têm as enzimas contra as bactérias. Então, se você tiver uma neutrofilia, um aumento da quantidade de neutrófilos, é provável que você esteja com uma infecção bacteriana. Tá? Uma eosinofilia, uma infecção por vermes, e uma basofilia, quando você tem uma resposta alérgica. Então, aqui o quadro de alergia ou um quadro de inflamação geral. Certo, moçada? Era só tudo isso que eu tinha para passar para vocês. A aula de conjuntiva é complexa mesmo, mas você vai ali, né, administrando a sua vida, assistindo de pouquinho em pouquinho. Então, se você chegou aqui no final e não lembra de muita coisa, volta, assiste um pouquinho, pega a parte que você se perdeu. Essa é a parte boa da aula gravada. Então, um forte abraço e até a próxima.